Meu amigo de infância, o Carter, mudou-se com a família para uma cidade muito rural em Michigan, mas nós sempre mantivemos contato. A família dele é bem interiorana e eu diria até que são meio caipiras. Então, a mudança para lá não foi surpresa. A família dele gosta muito de mim e eu sempre sou bem-vindo para visitar. Agora estamos com 19 anos. Eu estou na faculdade e o Carter trabalha para o pai dele. Eles têm uma propriedade enorme lá e eu já tinha visitado antes, então essa não foi minha primeira vez indo para lá. Era um fim de semana no outono e eu ia ficar na casa da família do Carter. A mãe e a irmã dele não estariam lá naquele fim de semana. Seria só ele e o pai. A viagem até lá era de 4 horas e meia, passando por muitas fazendas e campos abertos. Para chegar à propriedade deles, era preciso pegar uma estrada de terra a cerca de 300 metros da estrada principal. Cheguei lá e fui recebido calorosamente pelo Carter e pelo pai dele, que já estavam no quintal tomando cerveja. Após trazer minha bolsa do carro, juntei-me a eles. Carter estava me contando sobre todas as trilhas na região onde poderíamos fazer off-road com o meu Toyota 4Runner. Eu nunca tinha feito off-road antes, mas estava super animado. O pai do Carter fez hambúrgueres para nós e depois ele foi para a casa de um amigo. Carter e eu entramos no meu carro e ele me guiou até uma trilha próxima que ele descreveu como perfeita para off-road. Eram cerca de 6 da tarde, então tínhamos apenas algumas horas de luz. Fizemos cerca de 1 hora de off-road em várias trilhas, não muito longe da casa do Carter. Quando começou a escurecer, deixamos as trilhas e voltamos para a estrada, pois ficaria ainda mais escuro no meio da floresta. Enquanto estávamos dirigindo por algumas fazendas, passamos por um prédio de igreja abandonado com um enorme campo de milho ao lado. Carter disse que passava por aquele lugar o tempo todo, mas nunca tinha explorado. Claro, concordamos em voltar e explorar mais tarde, mas Carter sugeriu que levássemos as bicicletas depois. A família dele tinha 1 milhão de mountain bikes totalmente equipadas com luzes e tudo mais. Voltamos para a casa dele. Ele pegou uma mochila, colocou um pouco de tequila e uma garrafa de Sprite, junto com algumas lanternas. Pegamos as 2 melhores bicicletas que tinham, cada uma com luzes noturnas montadas no guidão. Ele disse que provavelmente seria um passeio de bicicleta de 20 minutos. Ambos somos adeptos da boa forma desde o ensino médio, então nem me importei com um longo passeio de bicicleta. Quando chegamos ao prédio abandonado, estava bem escuro, por isso usamos as lanternas. A grama estava muito alta, então verificamos se nenhum carro estava vindo antes de entrar na propriedade, apenas para garantir. Escondemos nossas bicicletas um pouco no campo de milho para que não fossem vistas. Ainda havia luz suficiente do lado de fora para nos orientarmos sem ligar as lanternas. Não queríamos chamar muita atenção. Pensamos em tirar algumas fotos legais e artísticas um do outro para o Instagram dentro do prédio, se conseguíssemos encontrar uma entrada. O lugar era definitivamente uma igreja antiga, confirmado pelo formato das janelas. Fomos olhar por uma das janelas e estava escuro demais para ver lá dentro. Eu disse ao Carter para me entregar uma lanterna. A lanterna fez toda a diferença. Agora podíamos ver lá dentro. Ambos notamos algo estranho nos bancos. Parecia a cabeça de uma pessoa curvada, sentada de costas para nós. Carter disse que parecia um manequim, especialmente porque estava completamente imóvel. Fizemos uma aposta amigável, com o Carter achando que era um manequim e eu pensando que era algum bêbado sem teto. Fomos até a porta da frente e vimos que estava fechada com tábuas. Carter sacudiu a porta apenas por diversão, para ver se ela se mexeria, mas não teve jeito. Ele implicou que isso significava que ele ganhou a aposta, pois não havia como um sem-teto entrar ali. Eu disse para esperar e verificarmos as outras janelas para ter uma visão mais próxima. Então caminhamos ao longo do outro lado da igreja até a janela que sabíamos ter o melhor ângulo do que quer que estivesse lá dentro. Mas agora, quando eu apontei a lanterna através do vidro, o que quer que estivesse naquele banco apenas alguns minutos antes tinha sumido. Eu disse ao Carter que ele me devia dinheiro porque eu estava certo, embora isso também fosse assustador. Ele perguntou para onde eles foram. Eu direcionei a luz em todas as direções até que ambos o vimos exatamente ao mesmo tempo e pulamos. Um homem estava em pé bem à esquerda da janela por dentro, olhando para nós. Não parecia um sem-teto para mim. Saímos correndo de volta para o campo de milho.
tentando encontrar as bicicletas em pânico, mas não conseguimos. Estava tão escuro agora que estávamos evitando ligar as lanternas para não nos expormos. Ouvimos um estrondo vindo do prédio da igreja. Parecia a porta de algum tipo. Carter me disse para ficar quieto porque ele ouviu sons no campo de milho, como se alguém estivesse passando pelas plantações. Então, de repente, tudo parou e ficou em silêncio absoluto. Sem vento, nada. Estávamos imóveis, abaixados, com medo de nos movermos. Ficamos nessa posição por 1 minuto sólido, antes de Carter dizer em voz baixa: "Para onde foram as bicicletas?" Foi quando ouvimos o som das plantações a poucos metros de nós sendo movidas, como se alguém estivesse correndo em nossa direção. Gritei: "Vamos!" Enquanto corremos pelos campos, alguns deles batendo no meu rosto. Em algum momento saímos para o campo aberto, deixando o campo de milho para trás. Não estávamos mais sendo perseguidos. Carter ligou imediatamente para o pai dele, que veio nos buscar. Ele não era o tipo de pai que ficava bravo conosco por invadir propriedades ou beber, nada disso. Ele estava mais irritado com as bicicletas, mas disse que estávamos certos em deixá-las e correr. No dia seguinte, ele nos levou de volta à igreja, trazendo a arma dele. Procuramos nas plantações até encontrarmos as bicicletas e as jogamos na caçamba da caminhonete do pai do Carter. Estávamos prestes a ir embora quando olhamos de volta para a igreja e vimos alguém em uma das janelas. Tinha que ser a mesma pessoa. Acho que quando ele nos viu notá-lo, ele se afastou da janela de maneira arrepiante. O pai do Carter disse: "Vamos sair daqui porque isso foi genuinamente perturbador." Para o pai dele, estar assustado significava muito. Ele era um cara bem durão. Fomos a um restaurante de churrasco depois e comemos bastante, além de tomar algumas bebidas. Depois, o pai do Carter ligou para algum número da cidade para informar que alguém estava ocupando aquele prédio abandonado. Pelo menos sentimos que fizemos algo. Quem sabe se aquele homem ainda está se escondendo na igreja ou quem ele era, afinal. Eu moro em uma fazenda com meu irmão e a esposa dele. Durante a temporada agitada, dividimos as responsabilidades. Na entre-safra, eles costumam viajar com frequência. Minha noiva faleceu alguns anos atrás e ainda não me abri para um novo relacionamento. Passo muito tempo sozinho e as entre-safras realmente mexem comigo. Era início de outubro, bem próximo da nossa última colheita. Meu irmão Joe e sua esposa estavam fora da cidade por alguns dias. Parece que algo assim aconteceria justamente quando estou cuidando da propriedade sozinho. Era uma noite como qualquer outra, com as janelas da casa abertas para deixar a refrescante brisa de outubro circular. De repente, ouvi um grito vindo de fora. Era um grito de mulher, mas não conseguia dizer se era de uma adolescente ou de uma mulher adulta. Era agudo e arrepiante. Levantei-me da minha poltrona reclinável e fui até o cofre de armas no meu quarto para pegar meu rifle. Saí para ser recebido pelo ar frio e ventoso. Fiquei na varanda da frente por um momento, esperando, e ouvi o grito novamente. Vinha do campo de milho. Disparei um tiro para o alto como um aviso. Naquele momento não sabia o que estava acontecendo. Poderia ser alguém em perigo, ou um grupo de adolescentes fazendo bagunça. Depois de disparar o tiro, ouvi uma voz de mulher gritar "socorro", antes que houvesse apenas silêncio. Chamei: "Quem está aí? Onde você está?" Apenas o vento respondeu. Acendi todas as luzes exteriores da casa, peguei meu celular e liguei para o 911 enquanto entrava no campo de milho, chamando por uma resposta. Após contar à operadora o que eu vi, fiquei aguardando a chegada de alguns policiais. No total, vieram 4, e com a ajuda deles, vasculhamos o campo de milho com lanternas, gritando por quem precisasse de ajuda. Imagino que toda vez que alguém relata gritos de socorro, os policiais levam isso mais a sério. Depois de não encontrarmos ninguém, um policial me disse para ligar novamente para o 911 se ouvisse mais gritos de socorro, e eles partiram. Voltei para dentro de casa, não antes de dar mais uma olhada para o campo de milho. Fechei a porta e apaguei todas as luzes. Neste condado, não há muita coisa para os jovens locais fazerem, então não parecia incrível que fossem apenas alguns adolescentes tentando assustar fazendeiros e moradores locais. Depois de mais uma hora assistindo TV, subi para a cama. Tomei algumas melatoninas para ajudar a dormir, já que sou um insônia crônico. Normalmente eu diria que isso é infeliz. Depois de cerca de 1 hora e alguns minutos,
ouvi rangidos e batidas lá embaixo. Foi quando percebi que não havia fechado as janelas lá embaixo. Dá para ouvir tudo através das paredes finas desta casa e todos os pisos fazem barulho. Peguei meu celular e liguei para meu irmão Joe. Ele atendeu. E eu perguntei em sussurro se ele estava em casa. Ele disse que não. Nesse momento, todos os pelos do meu corpo se arrepiaram e eu soube que agora estava no modo de luta ou fuga. Eu disse a meu irmão que havia alguém na casa e pedi para ele chamar a polícia para mim. Ele estava em uma cidade distante, então seria o mesmo centro de despacho. Ele concordou sem fazer perguntas e desligou. Fui o mais silencioso possível até o cofre e peguei minha espingarda. Eu sei que fiz barulho enquanto me aproximava, mas era inevitável. Ouvia sons lá embaixo. Definitivamente havia alguém na minha casa. Cheguei até a porta e a abri. Olhei para a escadaria que levava ao andar inferior. Ainda conseguia ouvir a brisa fluindo pela casa lá embaixo. Os pelos dos meus braços estavam arrepiados. Comecei a descer as escadas devagar, tentando ao máximo não fazer barulho. Mas só consegui descer alguns degraus antes de ouvir passos lá embaixo no piso de madeira, se aproximando da escadaria, até que uma figura alta e magra apareceu no final dos degraus. Armei a espingarda e disse, não se mexa. Ele não ouviu. Quase calmamente, saiu de vista e ouvi seus passos acelerarem ao atravessar a sala de estar e sair pela porta dos fundos. Gritei para ele parar enquanto tentei persegui-lo brevemente, mas assim que ele saiu da minha casa, travei a porta e liguei para meu irmão. Ele disse que a polícia estava a caminho. Tranquei todas as janelas do primeiro andar e esperei os policiais voltarem. Eram os mesmos policiais e fizeram uma pequena busca no perímetro da propriedade, desta vez com todas as luzes acesas. Um dos policiais disse que ficaria na propriedade durante a noite. No entanto, não acho que aquele sujeito voltaria depois de ver que eu estava armado. Na verdade, ele nunca voltou, mas a história não termina aí. Estava terminando a última colheita da temporada na colheitadeira quando notei um sapato no campo. Parei a máquina para pegá-lo e examiná-lo. Era um sapato de mulher, tamanho 8,5. Isso me fez lembrar dos gritos que ouvi, seguidos pelo homem invadindo minha casa horas depois. Liguei novamente para o 911 e deixei o sapato onde estava para não atrapalhar qualquer possível evidência. Quando a polícia chegou, fizeram outra investigação no campo de milho e levaram o sapato como uma peça de evidência para um possível desaparecimento. Até trouxeram cães policiais para farejar qualquer possível odor. O estranho é que não havia relatos de mulheres desaparecidas no nosso condado, pelo menos naquela época. Espero que quem quer que tenha perdido esse sapato ainda esteja vivo hoje. Me faz mal pensar que alguém possa ter sido assassinado na minha fazenda. Quando éramos crianças, nossa família tinha uma casa de férias em Hollywood, Carolina do Sul. Quando digo nós, me refiro a OS, meus 3 irmãos e a mim. E quando digo casa de férias, quero dizer uma casa móvel de 3 quartos. Não era chique, mas fazia parte da nossa infância, e ainda é nostálgico pensar nisso. Sempre que saíamos da rodovia e começávamos a ver apenas fazendas, sabíamos que estávamos quase lá. Eu sou o segundo mais velho, e na época desta história, eu acho que tínhamos 14, 12, 10 e 8 anos. A casa móvel era um pouco primitiva, mas pelo menos tínhamos eletricidade. A TV lá em cima era bem antiga, mas suficiente para levarmos nosso PlayStation e jogar. Já íamos lá há tanto tempo que tínhamos vários lugares favoritos. Havia um grande playground perto de uma escola primária, onde sempre brincávamos de esconde-esconde, enquanto nossos pais liam revistas. Havia também uma mercearia onde adorávamos brincar, além de explorar todas as florestas ao redor da propriedade. Os vizinhos mais próximos ficavam a uma curta caminhada de distância, mas nada muito longe que nossos pais não nos deixassem ir. Este foi o primeiro ano em que permitiram que nosso irmão mais novo, Todd, explorasse conosco, enquanto eles ficavam na casa móvel. Caminhamos por uma estrada diferente, que se afastava do beco sem saída. Vale ressaltar que praticamente não havia tráfego nessas estradas, pois a casa móvel ficava em uma longa estrada que eventualmente levava a um beco sem saída. A única passagem de veículos seria de poucas pessoas que moravam nessa estrada. Havia sempre esta casa e fazenda de aparência duvidosa que nunca vimos um carro em toda a nossa vida. Ela ficava no topo de uma pequena colina,
com vista para a estrada. Havia um pequeno campo de milho, o que indicaria que ainda havia pessoas morando lá. Mas era estranho como, durante toda a nossa vida indo lá, nunca vimos ninguém, seja pessoa ou carro. Então, entre as florestas ao redor da propriedade, os 2 prédios, o galpão e o campo de milho, percebemos que era um local perfeito para brincar de esconde-esconde. Estava claro agora, e decidimos que nosso irmão mais velho, Tony, seria o procurador primeiro e iríamos em ordem do mais velho para o mais jovem. Então, o resto de nós foi se esconder. Eu escolhi me esconder no campo de milho. Ouvi Tony chamar, pronto ou não, aqui vou eu. E simplesmente me sentei entre as plantas do campo, completamente escondido. Esperei até ouvir o barulho nas plantas e passos esmagando as folhas mortas no chão. Não sabia qual dos meus irmãos era, mas não quis arriscar. Saí do campo e corri em direção à colina, em direção ao galpão vermelho. Esperava que Tony viesse atrás de mim, mas ele não veio. Então presumi que era um dos meus irmãos mais novos. Houve uma confusão enquanto Tony perseguia meu irmão de 10 anos, George, pela colina do outro lado da casa, e os 2 riam e gritavam. Tony o pegou, então George estava fora. Eu fiquei atrás do galpão e percebi Todd encostado na parede traseira da casa, olhando para mim e rindo. Levantei o dedo para os lábios, pedindo para ficar quieto, e ele fez o mesmo. Então pensei comigo mesmo, espera, quem estava no campo de milho comigo? Tony contornou a casa e imediatamente e facilmente marcou Todd. Em seguida, ele me viu, já que eu estava em linha reta de visão para ele. Comecei a descer a colina, o que me deu um impulso de velocidade, mas Tony conseguiu o mesmo impulso e era maior e mais rápido do que eu. Ele me pegou com facilidade. Os 4 de nós nos encontramos no final da colina, perto da estrada, e eu deveria ser o próximo. Mas perguntei a todos se alguém também tinha ido para o campo de milho. Quando todos disseram que não, fiquei assustado. Disse a eles que ouvi alguém andando nas plantas do campo e que poderia ser o dono da propriedade. Sugerindo isso, saímos apressadamente e voltamos para a casa móvel, onde nossos pais estavam assistindo a um filme na sala de estar. Para o jantar, fomos à pizzaria local que todos adorávamos. Do que me lembro, meu pai nos disse que ninguém morava naquela casa onde estávamos brincando. Quando voltamos e já estava escuro, sabíamos que queríamos brincar de pega-pega com lanternas agora. Minha mãe não queria que Todd saísse conosco depois do escuro. E tenho certeza de que só nos deixaram porque Tony tinha 14 anos e eles achavam que ele era velho o suficiente para ficar de olho em nós. Então, nós 3 voltamos àquela casa para brincar de pega-pega com lanternas, que basicamente é esconde-esconde. Mas se você for exposto pelo procurador com uma lanterna, está fora. Quando chegamos à propriedade novamente, estava cerca de 90% escuro. Queriam que eu fosse o procurador desta vez, já que Tony tinha feito da última vez. Então me virei e contei até 60, e então gritei, estou indo! Mantive a lanterna apagada como estratégia para não revelar minha posição. Eu conseguia ver apenas o suficiente para navegar. Corri colina acima em direção à casa, que não tinha luzes acesas. Olhei em volta das paredes da casa e no galpão, mas não vi nenhum deles. Olhei para as árvores e decidi acender a lanterna e olhar pela linha das árvores. Ainda não vi nada, então apaguei a lanterna novamente. Sabia que um deles tinha que estar no campo de milho. Era um esconderijo muito óbvio e pequeno o suficiente para que eu pudesse verificar. Cheguei ao pé da colina ao lado do campo de milho e silenciosamente me enfiei. Era difícil não fazer barulho aqui, mas eu tentei o meu melhor. Mantive a lanterna apagada para não tornar óbvio que eu estava aqui. Não percebi até agora que estava escuro o quão assustador era isso à noite. Enquanto eu estava furtivamente pelas plantas, ouvi passos dentro do campo. Tive que ser sorrateiro se quisesse pegá-los. Concentrei-me exatamente de onde vinham os passos e quando os ouvi bem em cima de mim, liguei minha lanterna e gritei, peguei! Mas tudo o que vi foi as costas de alguém correndo para longe da luz. Quem é esse? Eu disse. Você está fora. E ouvi essa risada assustadora. Não era a risada dos meus irmãos ou de qualquer criança. Parecia a risada de um adulto perturbado. Eu fiquei paralisado, exceto por movimentar minha mão com a lanterna ao redor, tentando ver quem era. Ouvi a voz de um homem adulto dizer bem suavemente, posso brincar com vocês? Então vi o rosto dele, que estava meio coberto pelas poucas plantas ainda nos separando. Do que pude perceber,
Ele tinha esse rosto meio deformado. Realmente não conseguia dizer se era uma máscara ou não. Saí do campo e comecei a gritar os nomes dos meus irmãos, dizendo para correrem que o jogo acabou. Eles gritaram de volta para mim do mesmo local onde se esconderam juntos. Eu os vi correndo colina abaixo com as lanternas acesas. Acendi a minha e disse para eles continuarem correndo. Corremos até voltarmos à nossa propriedade e estávamos sem fôlego. Mas contei a eles que havia um homem estranho e deformado se escondendo no campo de milho e que provavelmente era ele que eu ouvi nas plantas antes. Ainda me lembro de suas expressões quando contei isso. Quando contei a OS meus pais, eles pareciam confusos. Meu pai não parecia saber como reagir. Minha mãe deixou claro que não queria que saíssemos da propriedade depois do anoitecer. Honestamente, eu também não queria. Tive dificuldade para dormir naquela noite, pensando no que aconteceria se aquele homem estivesse lá fora, na escuridão total, perto de uma das janelas. Consigo perceber que assustei um pouco todos com a minha descrição do homem. Não tinha motivo para inventar aquilo e eles sabiam disso. Sem dizer, não voltamos àquela propriedade na estrada. Graças a Deus, não era tão perto da nossa propriedade. Minha família vendeu a propriedade apenas alguns anos depois disso.